pressão alta, colesterol alto, cárie. Isso pode me eliminar nos concursos públicos? Fica ligado porque nesse vídeo a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre exames médicos nos concursos. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar aqui sobre essa fase chamada exames médicos ou exames de saúde. A primeira coisa que vocês têm que saber é que esses exames eles só podem ser exigidos no edital se a lei que criou aquele cargo que você está concorrendo exige essa fase. Muita gente fica com dúvida, será que o edital pode cobrar essa avaliação médica? A resposta é: a lei que criou esse cargo exige realmente essa fase de exames? Isso é muito comum nos concursos de carreira policial. Por quê? Porque vai analisar, toda a rigidez física e psíquica daquele candidato. Veja só, a fase de exames médicos tem por finalidade trazer um diagnóstico de doenças físicas e mentais também do candidato que impossibilitem ou não o exercício das funções para aquele cargo ou emprego público. Então, a função dos exames médicos é justamente fazer isso, é detectar algum tipo de característica médica que seja incompatível com o exercício das funções. E também evitar os licenciamentos frequentes ou até aposentadorias precoces, quando aquele candidato for aprovado e chegar a ser nomeado e exercer as funções públicas. Essa é uma possibilidade que a administração tem de avaliar de forma prévia para que não haja servidores que se aposentem cedo por causa de determinadas situações clínicas que já poderiam ser verificadas durante o concurso público. Os exames médicos é totalmente diferente dos testes de aptidão física, o TAF. O TAF visa analisar a resistência, a força, a velocidade do candidato, ou seja, o preparo físico do candidato. Já os exames médicos, como disse, tem a característica de detectar de forma prévia as principais situações clínicas que podem acarretar uma certa incompatibilidade ou uma impossibilidade daquele candidato de exercer de fato as funções, as atribuições daquele cargo público. A avaliação médica, ela tem que ter critérios objetivos já devidamente fixados no edital. Então você vai encontrar no edital a lista delimitada dos exames que você vai ter que apresentar e também quais são as situações impeditivas que porventura farão com que você seja eliminado desse concurso. Então muita atenção, é direito do candidato não ser eliminado por questões transitórias ou até desarrazoadas. Os motivos de uma eliminação na fase de exames médicos devem ser motivos sérios e relevantes. É por isso, pessoal, que não faz sentido o candidato ser eliminado por questões triviais. Por exemplo, pressão alta, colesterol alto, uma pequena perda auditiva, até uma cárie, mordida cruzada. São situações que em nenhuma hipótese poderão prejudicar o exercício das funções. E aqui, pessoal, se aplica o princípio da razoabilidade. Ora, essa eliminação ela não é adequada. Ela traz um formalismo totalmente incompatível com os princípios administrativos. A eliminação do candidato nessa fase ela deve ser devidamente fundamentada. A comissão de saúde do concurso que analisa os candidatos, ela não pode simplesmente dizer que o candidato foi inapto sem apresentar as razões, a justificativa pela qual aquela comissão entendeu que aquela determinada situação clínica do candidato impede o exercício das funções. Então não adianta só colocar que o candidato é inapto.
é necessário que haja a apresentação das razões médicas pela qual se chegou a essa conclusão. Também é direito do candidato, ainda na fase do concurso público, apresentar exames complementares. Muitas vezes, os exames apresentados não são suficientes para esclarecer de forma concreta, de forma satisfatória, se aquela condição médica do candidato realmente impede o exercício da função. Então, o candidato ele poderá apresentar exames complementares e isso deve ser possibilitado durante essa fase do concurso público. Pessoal, são várias as situações nos concursos públicos de eliminação nessa fase de exames médicos. Por exemplo, a aferição da altura. Nós temos muitos problemas na hora da comissão de realizar a aferição da altura do candidato. E muitas vezes o candidato possui uma altura até maior, do que a que está prevista no edital, mas a metodologia utilizada, a forma como a comissão de saúde conduz essa aferição é tão equivocada que o candidato perde ali 2, 3 centímetros. E isso pode prejudica e o candidato acaba sendo eliminado, mesmo tendo esse requisito previsto no edital. Mas a forma como se conduziu essa aferição foi totalmente equivocada. É muito comum também a comissão de saúde impedir que o candidato apresente exames complementares, como a gente já tinha falado. É direito do candidato apresentar exames complementares. E pior ainda, há uma certa quebra de isonomia entre os candidatos. Não é à toa que algumas comissões nos concursos deixam que alguns candidatos apresentem esses exames complementares e outros não. Ora, não se pode aqui tratar de forma privilegiada os candidatos. Todos eles possuem os mesmos direitos. Então, se a alguns candidatos foi dado o direito de apresentar exames complementares, aos demais, em caso de dúvida, em caso de algum tipo de esclarecimento necessário, também tem que dar a oportunidade para a apresentação desses exames. Muito comum também uma falha do próprio laboratório, da própria clínica ou até erro médico, tanto no atraso de exames como na própria documentação médica. Ora, estamos aqui diante de uma culpa exclusiva de terceiro, que não pode ser colocada para o candidato. Não foi culpa dele, ele agiu com boa fé. Entretanto, ele não conseguiu apresentar aquela documentação por causa de atraso da própria clínica ou do laboratório, ou aquela documentação médica não foi apresentada da forma como exigida no edital por causa do médico ou por causa do laboratório. Então, isso tem que ser flexibilizado por causa da boa-fé do candidato. E mais, pessoal? Muitas vezes o edital prevê um cronograma muito curto e uma quantidade extensa de exames médicos. Então, o fato do candidato não apresentar um desses exames, e ainda mais por causa de culpa exclusiva das clínicas e dos laboratórios, esse candidato não pode ser eliminado. Isso é totalmente incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, pessoal, essas são algumas das situações mais recorrentes na fase de exames médicos. É muito importante que haja um acompanhamento de um profissional que seja especializado na área de concurso público, para que ele possa, até de forma preventiva, analisar algumas condições médicas suas que podem lhe prejudicar no concurso. E também, na própria interposição do recurso administrativo, é necessário que você tenha também esse acompanhamento. Mesmo que haja o indeferimento do recurso administrativo, o candidato ele pode se valer de uma ação judicial para tentar reverter a sua situação. O Poder Judiciário pode sim analisar de forma pontual, principalmente esses casos que a gente apresentou, mas infinitos casos também que nós analisamos durante esses anos de experiências em concursos públicos. Também, pessoal, é muito comum a realização de perícia judicial.
O juiz, ele não tem aptidão técnica para dizer se houve ou não alguma ilegalidade, porque ali se está discutindo questões de natureza médica, é um outro campo de atuação. Mas o judiciário, o juiz, ele pode determinar que haja uma perícia judicial e esse perito determinado, designado pelo juiz, poderá trazer a sua opinião sobre aquele determinado caso. Dependendo da opinião desse expert, desse profissional designado pelo juiz, o juiz pode se convencer de que houve uma ilegalidade cometida pela comissão de saúde daquele concurso público. Então, pessoal, muita atenção à fase de avaliação médica. A gente tem acompanhado diversos casos bizarros, absurdos, injustos, e você não pode simplesmente por causa de uma injustiça cometida pela banca ou pela comissão de saúde desse concurso, abandonar o seu sonho de alcançar o cargo público. A depender do caso, há sim grandes chances e possibilidades de você tentar reverter isso, seja pelo recurso administrativo, seja até por uma ação judicial. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a sua colaboração. Curte aqui esse vídeo, compartilha e toda e qualquer dúvida que você tiver, seja sobre exames médicos nos concursos, seja sobre qualquer outra dúvida que você tenha, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter a maior satisfação de conversar com vocês e também trazer esses temas aqui no nosso canal. E não se esqueça, pessoal, onde estiver alguma ilegalidade, nós seremos a sua defesa nos concursos.